Quando as pedras começaram a voar na direção do gato, ninguém esperava que alguém fosse fazer alguma coisa. Os meninos riam alto, apontando para o animal encurralado contra o muro. O bichano laranja tremia, os olhos arregalados, o corpo pequeno pressionado contra os tijolos como se quisesse desaparecer. Os garotos se aproximaram, prontos para continuar a crueldade, quando uma voz fina cortou o ar. Parem! Era Sofia, a menina de 11 anos que mal conseguia olhar nos olhos de qualquer pessoa. A menina que todos na escola chamavam de esquisita. A menina que passava os recreios sozinha, contando as rachaduras no chão. Ela estava ali, parada entre os valentões e o gato, o corpo tremendo, mas os pés firmes no chão. Os meninos pararam, surpresos. Depois começaram a rir. Olha só, a maluca quer brincar de heroína. O que você vai fazer, Sofia? Gritar até quebrar o vidro. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, os braços abertos, protegendo um animal que nem conhecia. O que aconteceu nos minutos seguintes fez os valentões correrem com medo. Mas o que ninguém sabia, nem Sofia, nem os garotos, nem mesmo a mãe dela que a esperava em casa, é que alguém estava observando tudo de uma janela do outro lado da rua. E essa pessoa estava prestes a mudar a vida de Sofia para sempre. Antes de continuar essa história, me conta de onde você está assistindo. Deixa o nome da sua cidade ou do seu país nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. Todo dia tem história nova que toca o coração. O despertador tocou às 6h15, mas Sofia já estava acordada há muito tempo. Ela não dormia bem desde que começara a frequentar a nova escola, há 3 meses. Deitada na cama de solteiro, com o edredom puxado até o queixo, ela contava as listras do papel de parede. 17 listras azuis, 17 listras brancas. Sempre o mesmo número. Isso a acalmava. O quarto era pequeno, mas organizado de um jeito muito específico. Os livros na estante estavam ordenados por tamanho, não por autor ou título. Os lápis de cor na escrivaninha formavam um degradê perfeito do amarelo ao roxo. As roupas no armário estavam separadas por textura, porque algumas faziam a pele de Sofia arder como se estivesse pegando fogo. Era assim que ela funcionava. Era assim que o mundo fazia sentido para ela. Aos 4 anos, os médicos deram o diagnóstico: transtorno do espectro autista. A mãe, Carla, chorou por 3 dias. Não de tristeza, ela explicou depois, mas de alívio. Finalmente tinha um nome para todas as coisas que não conseguia entender na filha. Porque Sofia tapava os ouvidos quando o liquidificador ligava. Porque ela não gostava de abraços apertados. Porque olhar nos olhos das pessoas parecia tão difícil quanto olhar diretamente para o sol. Carla aprendeu a amar a filha do jeito que ela era. Mas nem todo mundo fez o mesmo. O pai de Sofia foi embora quando ela tinha 6 anos. Não deixou carta, não deu explicação. Apenas uma frase murmurada para Carla na porta, antes de sumir para sempre. Eu não consigo lidar com isso. Isso, como se a filha dele fosse um problema a ser resolvido, uma equação sem resposta, um peso grande demais para carregar. Sofia nunca perguntou pelo pai, mas às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, ela ficava parada diante da única foto que restou dele, um homem de sorriso forçado segurando um bebê no colo. Ela não sentia saudade, porque não lembrava direito dele. Sentia algo pior, a dúvida constante de que talvez houvesse algo muito errado com ela, algo que fazia as pessoas irem embora. Carla trabalhava como auxiliar de limpeza em um escritório no centro da cidade. Saía de casa às 5 da manhã e só voltava às 8 da noite. O salário mal cobria o aluguel do apartamento de 2 cômodos, a conta de luz e a comida básica da semana. Não sobrava para terapia, não sobrava para acompanhamento especializado, não sobrava para quase nada. Sofia dependia da escola pública e da paciência de professores que nem sempre tinham tempo ou preparo para entendê-la. No café da manhã, mãe e filha dividiam a mesma rotina silenciosa. Carla preparava o pão com margarina e o copo de leite. Sofia comia devagar, mastigando exatamente 15 vezes antes de engolir. A televisão ficava desligada porque o som dos comerciais deixava Sofia agitada.
A mãe aprendeu a gostar do silêncio. Hoje vai ser um bom dia, Carla disse, alisando o cabelo da filha com cuidado, sem pressionar demais. Sofia não respondeu. Apenas olhou para a janela, onde o sol começava a aparecer por trás dos prédios. Ela queria acreditar na mãe. Mas a escola nunca era um bom dia. O ônibus escolar parou na esquina às 7h20. Sofia entrou com a mochila apertada contra o peito, os olhos fixos no chão. Ela conhecia cada rachadura daquele piso de borracha. 13 passos até o banco do fundo, o único lugar onde se sentia um pouco segura. Mas hoje o banco estava ocupado. 3 meninos da turma do 6º ano estavam espalhados ali, rindo de alguma coisa no celular. Um deles, Pedro, era o pior. Alto para a idade, cabelo espetado com gel, voz que parecia sempre pronta para machucar. Ele olhou para Sofia e sorriu. Oh, a esquisita chegou. Os outros dois riram. Sofia sentiu o rosto esquentar. Ela queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras ficaram presas na garganta como sempre ficavam. Em vez de responder, ela se virou e sentou em outro banco, mais perto da frente, onde as crianças menores costumavam ficar. Fugindo, maluca? A voz de Pedro veio de trás, carregada de veneno. Sofia não olhou. Apenas começou a contar os parafusos no teto do ônibus. 7 do lado esquerdo, 7 do lado direito. O número a acalmava. O ônibus se mexeu. O dia começou. As aulas passaram como sempre passavam, devagar e pesadas. Sofia era boa em matemática. Os números faziam sentido. Eles não mudavam de significado dependendo do tom de voz. Não tinham segundas intenções. Não riam dela. Mas nas outras matérias, tudo era mais difícil. A professora de português pediu que cada aluno lesse um parágrafo em voz alta. Quando chegou a vez de Sofia, as palavras saíram aos tropeços, cortadas por pausas longas demais. Alguém na fileira de trás imitou sua voz. A sala riu. A professora pediu silêncio, mas o estrago já estava feito. No recreio, Sofia foi para o canto de sempre, perto da árvore velha no fundo do pátio. Ali ela ficava sozinha, desenhando no caderno ou observando as formigas caminharem em fila. Ela gostava das formigas. Elas eram organizadas, previsíveis, nunca faziam nada que a assustasse. Mas naquele dia, as formigas não estavam lá. Tinha chovido na noite anterior e o chão estava molhado demais. Sofia ficou parada, sem saber o que fazer. A rotina tinha sido quebrada, e isso deixou tudo mais difícil. Ela estava prestes a se sentar mesmo assim quando ouviu um barulho. Um miado fraco, quase um sopro, vindo de trás do muro que separava a escola de um terreno baldio. Sofia se aproximou devagar, os ouvidos atentos. O miado veio de novo. Ela espiou por uma fresta entre os tijolos e viu um gato, pequeno, laranja, com uma mancha branca no peito em forma de coração. Ele estava deitado sobre uma pilha de folhas secas, lambendo uma pata que parecia machucada. Os olhos dele encontraram os dela. Eram verdes, profundos, cheios de algo que Sofia reconheceu imediatamente: medo. Medo de ser machucado. Medo de não ser compreendido. Oi? Ela sussurrou. A voz mais suave do que jamais usava com pessoas. O gato piscou. Não fugiu. Sofia olhou ao redor. Ninguém estava prestando atenção nela. Lentamente, ela esticou a mão pela fresta e deixou os dedos perto do focinho do animal. O gato cheirou, hesitou. Depois encostou a cabeça na palma dela. O coração de Sofia disparou, mas de um jeito bom. Era como se pela primeira vez em muito tempo alguém tivesse escolhido confiar nela. O sinal tocou. O recreio tinha acabado. Sofia se afastou do muro com o coração apertado. Eu volto, prometeu baixinho. Eu volto para você. Naquela noite, Sofia mal conseguiu dormir. A imagem do gato laranja não saía da cabeça. Ela pensou na pata machucada, no medo nos olhos dele, na solidão que ele devia sentir naquele terreno vazio. Era a mesma solidão que ela sentia todos os dias. Antes do sol nascer, ela já estava acordada, juntando pedaço de presunto da geladeira e um potinho de plástico cheio de água. Carla apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. O que você está fazendo, minha filha?
Sofia hesitou. Mentir era difícil para ela. As palavras sempre pareciam pesadas demais quando não eram verdade. Tem um gato, ela disse simplesmente. Ele está machucado. Eu quero ajudar. Carla suspirou, mas não com raiva. Ela conhecia a filha. Sabia que quando Sofia decidia cuidar de alguma coisa, não havia força no mundo capaz de impedir. Toma cuidado. E não se atrasa para a escola. Sofia assentiu e saiu correndo. O gato ainda estava lá. Quando viu Sofia, ele se levantou devagar, a pata machucada erguida do chão. Ela colocou o presunto perto dele e se afastou para não assustá-lo. O animal cheirou a comida, depois olhou para ela como se pedisse permissão. Come, sussurrou Sofia. É para você. E ele comeu. Nos dias seguintes, aquilo virou rotina. Toda manhã, antes da escola, Sofia ia até o terreno com comida e água. Toda tarde, no recreio, ela escapava até o muro para ver se o gato estava bem. Ela deu um nome para ele, Mel, por causa da cor laranja dourada do pelo. Mel começou a esperá-la. Quando ouvia os passos dela, já se aproximava da fresta, ronronando antes mesmo de vê-la. Era o único momento do dia em que Sofia se sentia em paz. Mas a paz nunca durava para pessoas como ela. Foi numa quinta-feira que tudo desmoronou. Sofia estava atravessando o terreno baldio depois da aula quando ouviu as vozes. Reconheceu imediatamente Pedro e seus dois amigos, Gustavo e Leandro. Eles estavam em círculo, olhando para o chão, rindo de alguma coisa. E então Sofia viu. Mel. O gato estava encurralado contra um muro, o pelo eriçado, os olhos arregalados de terror. Pedro segurava uma pedra na mão. Olha só, disse ele com a voz cheia de maldade. O gatinho feio da maluca. O sangue de Sofia gelou. Será que ele é tão esquisito quanto ela? Pedro se virou para os amigos. Vamos descobrir. Ele ergueu a pedra. Não. O grito saiu da garganta de Sofia antes que ela pudesse pensar. Os três meninos se viraram, surpresos. Ela estava ali, parada na entrada do terreno, as mãos fechadas em punhos, o corpo inteiro tremendo. Mas os pés não se moveram. Ela não fugiu. Olha só. Pedro abaixou a pedra, mas não largou. A maluca veio defender o gato. Que bonitinho. Vá embora, Gustavo disse com a voz ameaçadora. Isso não é da sua conta. Mas Sofia não foi embora. Ela caminhou para frente. Um passo, depois outro. O coração batia tão forte que ela sentia nos ouvidos. Cada instinto gritava para ela correr, se esconder, deixar que os números na cabeça acalmassem. Mas Mel estava olhando para ela. E nos olhos dele, ela viu a mesma pergunta que se fazia todos os dias. Alguém vai me proteger? Larga ele, Sofia disse. A voz saiu baixa, trêmula, mas firme. Pedro riu. Ou o quê? Ele deu um passo na direção dela. Sofia não recuou. Por dentro, tudo gritava. As cores pareciam intensas demais. Os sons altos demais. O mundo inteiro apertando. Mas ela ficou. Você é tão patética, Pedro disse. Não consegue nem falar direito. Acha que vai me impedir. Ele ergueu a pedra de novo, desta vez mirando em Sofia. Vai, atira, ela disse de repente. Pedro hesitou. Se você quer machucar ele, vai ter que machucar o primeiro. Por um momento, ninguém se moveu. O vento passou entre eles. Mel miou baixinho. E então Pedro riu. Um riso nervoso, incerto. Você é louca mesmo. Vamos embora, ele disse para os amigos. Não vale a pena. Eles foram andando, ainda rindo, ainda jogando insultos. Mas foram embora. Sofia esperou até que as vozes sumissem. Então, devagar, ela se ajoelhou na frente de Mel. O gato veio até ela imediatamente, esfregando a cabeça na mão dela, ronronando alto. Você está seguro agora? Ela sussurrou. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Ela não percebeu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não percebeu que estava soluçando. Não percebeu que alguém estava observando tudo de uma janela no prédio do outro lado da rua. Dona Alzira tinha 73 anos e uma vida inteira de histórias. Ela tinha sido professora durante 40 anos, depois escritora, depois fundadora de uma ONG dedicada a crianças com necessidades especiais.
Tinha conhecido presidentes, ganhado prêmios, viajado o mundo. Mas nos últimos 2 anos, desde que o marido faleceu, ela passava a maior parte do tempo em casa, olhando pela janela, sentindo o peso da solidão. E tinha perdido seu gato. Mel tinha escapado há 2 semanas, durante uma tempestade. Alzira tinha procurado por toda parte, colocado cartazes, oferecido recompensa. Nada. Ela já tinha perdido a esperança. Até aquela tarde. Ela estava na janela quando ouviu os gritos. Viu os meninos encurralando o gato, seu gato, e sentiu o coração afundar. Estava pronta para descer, para gritar, para fazer qualquer coisa. Mas então viu a menina. Uma criança pequena, magra, de cabelo castanho preso em um rabo de cavalo torto. Ela estava tremendo da cabeça aos pés. Alzira reconheceu os sinais imediatamente. O jeito de evitar o olhar direto, os movimentos repetitivos das mãos, a dificuldade com as palavras. Ela conhecia aqueles sinais. Tinha trabalhado com centenas de crianças assim. E mesmo assim, aquela menina estava ali, enfrentando 3 garotos maiores que ela, protegendo um gato que nem era dela. Quando os meninos foram embora e a menina se ajoelhou abraçando Mel, Alzira sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Ela limpou os olhos e pegou o telefone. No dia seguinte, Sofia foi até o terreno como sempre. Mel estava lá, esperando. Mas desta vez, havia alguém mais. Uma senhora de cabelos brancos, vestida com elegância simples, estava parada perto do muro. Ela sorria de um jeito gentil. Sofia parou imediatamente. Estranhos eram difíceis, imprevisíveis, perigosos. Não precisa ter medo, disse a mulher com a voz calma. Eu só queria agradecer. Sofia não respondeu. Apenas ficou parada, os olhos fixos no chão. Esse gato, a senhora apontou para Mel, é meu. Ele fugiu há 2 semanas. Eu achei que nunca mais fosse vê-lo. O coração de Sofia afundou. Mel tinha dona. Mel ia embora. Eu vi o que você fez ontem, continuou a mulher. Eu vi você enfrentar aqueles meninos. Eu vi você proteger ele mesmo com medo. Foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Sofia finalmente ergueu os olhos, só por um segundo. A senhora se aproximou devagar, respeitando o espaço. Meu nome é Alzira Costa. E eu gostaria muito de conhecer você, se você deixar. A conversa foi lenta. Alzira não pressionou. Não fez perguntas demais. Não invadiu o espaço de Sofia. Ela apenas sentou em um banco perto do terreno e deixou que o silêncio existisse quando precisava existir. Sofia contou sobre a escola, sobre os meninos que riam dela, sobre os dias que pareciam pesados demais, sobre como Mel era o único que não a julgava. Alzira ouviu tudo. Você sabe o que eu fazia antes de me aposentar? Ela perguntou depois de um tempo. Sofia balançou a cabeça. Eu ajudava crianças como você. Crianças que o mundo não entende. Crianças que são tratadas como problemas quando na verdade são presentes. Sofia franziu a testa. Você não é esquisita, Alzira disse com firmeza. Você é extraordinária. Você vê o mundo de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai conseguir ver. E ontem você provou que tem mais coragem do que adultos que eu conheço. O queixo de Sofia tremeu. Eu quero te fazer uma proposta. Alzira continuou. O Mel precisa de um lar. Eu estou velha, e não consigo mais cuidar dele como ele merece. Mas eu vi como você cuida dele. Eu vi o amor. Sofia arregalou os olhos. Se a sua mãe concordar, eu gostaria que você ficasse com ele. E gostaria de ajudar vocês, você e sua mãe. Existe um programa na minha fundação para famílias como a sua. Acompanhamento, terapia, apoio. Tudo o que vocês precisam. Por um longo momento, Sofia não disse nada. Depois, devagar, uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Por que você está fazendo isso? Sussurrou. Alzira sorriu. Porque ontem você me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Que a bondade existe. Que ainda tem gente disposta a fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro. E gente assim merece ser cuidada. Naquela noite, Carla abriu a porta do apartamento e encontrou a filha parada ali, segurando um gato laranja nos braços. Ao lado dela estava uma senhora elegante que se apresentou como Alzira Costa.
A conversa durou horas. Alzira explicou tudo. O gato, a cena que tinha visto, a fundação, a proposta. Carla ouviu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas. A senhora está falando sério? Perguntou com a voz embargada. Nunca falei tão sério na minha vida, respondeu Alzira. Carla olhou para a filha. Sofia estava sentada no chão, Mel enrolado no colo, ronronando. O rosto dela estava calmo, em paz, de um jeito que Carla não via há muito tempo. Por que nós? Carla perguntou. Alzira sorriu. Porque a sua filha me ensinou que coragem não tem tamanho. E que às vezes os maiores heróis são aqueles que o mundo subestima. As semanas seguintes transformaram tudo. Sofia começou a frequentar a terapia na fundação de Alzira. Profissionais especializados trabalharam com ela, ensinando ferramentas para lidar com o mundo que parecia tão intenso demais. Carla foi contratada como assistente administrativa na própria fundação, com um salário que finalmente permitiu respirar. Mel se adaptou ao apartamento como se sempre tivesse morado ali. Dormia na cama de Sofia, enroscado nos pés dela, ronronando a noite inteira. Na escola, as coisas não mudaram da noite para o dia. Pedro ainda era cruel às vezes. As pessoas ainda riam. Mas Sofia descobriu algo importante. Ela não precisava da aprovação deles. Tinha a mãe. Tinha Mel. Tinha Alzira, que virou uma espécie de avó postiça. Tinha um lugar no mundo. E mais importante, tinha a certeza de que era capaz de enfrentar qualquer coisa. Num sábado de manhã, algumas semanas depois, Sofia acordou com Mel lambendo o rosto dela. Ela riu. Um som que Carla ouvia cada vez mais frequentemente. Bom dia, pequeno, sussurrou Sofia, acariciando-o pelo laranja. Ela se levantou e foi até a janela. O sol entrava com força, pintando o quarto de dourado. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo apressado. Pessoas correndo, buzinas tocando, o mundo girando. Mas ali dentro, no pequeno apartamento de 2 cômodos, tudo estava em paz. Carla apareceu na porta. Alzira ligou. Ela quer saber se você quer ir ao parque com ela hoje. Sofia sorriu. Quero. Carla se aproximou e abraçou a filha, com cuidado, do jeito que ela gostava. Eu tenho muito orgulho de você. Sabia? Sofia não respondeu com palavras. Apenas encostou a cabeça no ombro da mãe e deixou o abraço falar por ela. Mais tarde naquele dia, no banco do parque, Alzira olhou para Sofia brincando com Mel na grama e sorriu para Carla. Você criou uma menina incrível. Carla balançou a cabeça. Ela se criou sozinha. Eu só tentei não atrapalhar. Alzira riu. Isso é ser uma boa mãe. As duas ficaram em silêncio, observando Sofia. A menina que o mundo chamava de esquisita. A menina que tinha medo de olhar nos olhos das pessoas. A menina que enfrentou 3 valentões para proteger um gato de rua. Às vezes, Alzira disse baixinho, os maiores corações vêm nos menores corpos. E as maiores lições vêm de quem a gente menos espera. Carla assentiu, os olhos molhados. E às vezes, completou, os milagres aparecem disfarçados de gatos laranjas. As duas riram. Sofia olhou para elas e acenou, o rosto iluminado pelo sol. Mel ronronou no colo dela, os olhos verdes brilhando. E naquele momento, tudo estava exatamente como deveria ser. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Compartilha com alguém que precisa ouvir que bondade nunca é desperdiçada. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Porque histórias de coragem e amor merecem viajar pelo mundo inteiro.